comentarem sobre este assunto. Eu já dizia que 85% da roupa que é usada em Moçambique é roupa de segunda mão. Esta roupa é importada da China, Paquistão, Índia, União Europeia, que tem, portanto, fornecido roupa de segunda mão como doação. Então, 85% da roupa que nós temos é roupa que vem desses países. Estamos a falar de pouco mais de 34 mil toneladas por ano, certo? 34 mil toneladas por ano é que nós recebemos de roupa usada. No entanto, indo para esses dados, é importante olharmos para onde é que esta roupa é direcionada. Geralmente a roupa entra por meio digamos, de algumas associações, entra por meio de importações para a revenda, e falando de revenda, das 288 mil pessoas que trabalham com roupa de segunda mão, 55% deste número trata-se de mulheres. Portanto, as mulheres são as principais revendedoras de roupas usadas. Portanto, é um setor que emprega, muitas mulheres. Mas atenção, estou a falar do emprego informal, porque o emprego formal são sensivelmente 30 mil mulheres, 30 mil pessoas que estão empregues nesse setor. De que forma? Vamos prestar atenção aqui num ponto. Moçambique importa tanta roupa, 85%, e o Estado ganha pouco mais de 35 milhões de dólares por ano com impostos. Atenção, com impostos de importação. 35 milhões de dólares por ano é o que, em média, o governo ou o Estado ganha com impostos advindos da importação de roupas de segunda mão. Mas isto não é um detalhe, não é o único detalhe. É que, como é que acontece a produção do algodão? Onde é que acontece? Primeiro, Cabo Delgado, Niassa, Nampula produzem algodão, Manica também produz algodão. São províncias que têm uma produção de algodão considerável. Mas como é que acontece isto? Quem controla a produção do algodão no nosso país, quem controla a produção, são algumas empresas. Como é que eles fazem? Eles reúnem os pequenos produtores, eles monitoram os pequenos produtores, inclusive apoiam com as sementes aos pequenos produtores, e depois controlam toda aquela produção. Então, os pequenos produtores, neste caso as famílias, o que é que elas fazem? Elas produzem o algodão. Depois de produzir algodão, são aquelas empresas que vão ter com os produtores, recolhem o algodão, não é? Recolhem o algodão e pronto, pegam no algodão e fazem o destino que eles entenderem que seja conveniente. Podem exportar o algodão, assim como podem fornecer a uma das poucas, pelo menos a única que eu conheço, indústria têxtil, que está aqui na Riopel. Portanto, podem fornecer, e fornecendo, este algodão é transformado em fios de tecido e depois é lançado lá para fora. Sendo lançado para fora, produz-se aí a roupa, e a roupa volta, é a roupa que nós importamos, às vezes em segunda mão, ou então importamos mesmo roupa nova. Mas há que destacar aqui a roupa de segunda mão, que em 85% a população moçambicana usa. Agora, há quem pode questionar. Tudo bem, se as empresas controlam e monitoram, não é, o processo de produção do algodão, qual é o problema em ser o governo ou o Estado moçambicano a fazer esse controle, a comprar esse algodão e, eventualmente, a entrar num acordo com a indústria têxtil, agora a antiga Riopel, agora MCM, não é? Para encontrar-se uma forma de, pelo menos, haver uma produção para o consumo nacional. Estamos a dizer que, por ano, o Instituto de Algodão estima que, por ano, não é? Preste atenção nisto, telespectador. Por ano, estima-se que haja uma produção de 50 mil toneladas de algodão. 50 mil toneladas de algodão por ano. Estima-se que seja possível a produção de algodão nessa quantidade. 50 mil toneladas. Em contrapartida, o país importa cerca de 34 mil toneladas de roupa. Por quê? Porque o algodão que é produzido
essa estimativa de 50 mil que vem do Instituto do Algodão, 50 mil toneladas, ele é controlado por algumas empresas que reúnem famílias, produzem, eles controlam e depois, quando já processam o algodão, neste caso a retirada do caroço, não é? A transformação acontece geralmente até esse campo, não é? E depois pega-se o algodão, embrulha-se o algodão, lança-se lá para fora ou então fornece-se à indústria têxtil europeia para transformar em fios e depois exportar. Então é uma produção para exportação e consequente importação do material final ou do produto final. É aquela história. Lançamos para fora o bruto e recebemos então o produto já final. E com algumas desvantagens, com alguns custos de importação e com alguma carestia no preço aplicado. Certo? No preço aplicado. Então, não há problemas de produção, digamos, para minimamente reduzirmos a roupa que nós importamos. Pelo menos olhando para os dados, estamos a falar de 50 mil toneladas. E nós importamos cerca de 35 mil toneladas. Ganhamos 35 milhões de dólares por ano com importação. Que tal transformar o algodão em 50? Esse algodão de 50 mil toneladas, que tal pelo menos 25% criar-se condições de processar-se até o produto final ao nível interno? Assim poupamos, inclusive reduzimos o problema que estamos a ter agora com as divisas. Reduzimos os problemas que estamos a ter aqui com as divisas. Será que vale mais nós exportarmos para depois importarmos ou vale mais nós produzirmos, consumirmos e exportarmos? Vamos olhar de forma muito superficial para as vantagens. É que, primeiro, se nós produzimos ao nível interno, não é? Produzimos ao nível interno, consumimos e depois exportamos. Caímos em que situação? Caímos numa situação de extrema poupança, não é? Extrema poupança e ainda ganhamos o imposto ou ganhamos valores com a exportação. Agora, resta fazer um cálculo aqui para entender com a exportação quanto é que o Estado ganha e se poderá fazer face àquilo que são os ganhos por meio de impostos no processo de importação. Mas, honestamente falando, é quase que impossível que, produzindo internamente, consumindo e depois exportando, seja desvantajoso em relação a importar 85% da roupa que nós usamos do exterior, para ganhar 35 milhões de dólares por ano. Quanto é que nós ganharíamos? Quanto é que o Estado ganharia se investisse numa indústria, não é, de produção até a roupa final, de produção, não é, até ao consumidor final? Ser um negócio do Estado. Olha, queremos salvaguardar a nossa soberania no que diz respeito à produção de roupas. Queremos salvaguardar a nossa soberania no que diz respeito à produção do trigo ou do arroz, tudo mais. Então, ter isto como negócio. Obviamente que não vai distribuir roupas, mas vai vender. Então, vai ter controle das fábricas ou das indústrias transformadoras deste produto e, eventualmente, vai ganhar mais com isso. Mas o que está a acontecer com o algodão é o mesmo que está a acontecer com o quê? Com o trigo. A gente produz aqui, a gente lança para lá e depois compramos o pão. A gente produz o algodão aqui, lança para fora e depois a gente importa 85% da roupa. Quem ganha mais é quem exporta para nós ou então somos nós por meio de impostos? Hein? Será que os países que nos importam roupa ou os países onde nós vamos buscar, não é, todo o material que é produzido com base no algodão ganha menos em relação a nós? É aquela história também da madeira. Nós lançamos a madeira em bruto e depois recolhemos aquelas coisas bonitinhas que vêm da China, que vêm de outros países. Não é? Para já, quem mais nos fornece roupa é o Paquistão, é a China, é a União Europeia no geral, e outros países, não é? E outros países. Então, são os nossos maiores fornecedores. Mas se nós formos a um estudo mais profundo, vamos perceber que alguns desses países, o algodão que usam para produzir a roupa que nós depois importamos é algodão que sai ou de Niassa, ou de Cabo Delgado, ou de Nampula, ou de Manica.
Então, atenção, é um alerta sobre a produção do algodão. Estamos a importar muita roupa, até roupa íntima vem de fora. Até roupa íntima, a roupa que vem de fora. Olha, sinceramente falando, um pai de família importar uma roupa íntima, será que se sente à vontade? Não é? Será que se sente à vontade? Já dizia um comentador que infelizmente perdeu a vida, que a maior soberania reside na região nobre. Então, se não conseguimos controlar a soberania na região nobre, não é? Porque estamos a importar roupa íntima, imagine como é que vamos conseguir salvaguardar a soberania no geral, como Estado. Enfim, era só uma visão geral sobre esta questão da produção de algodão, mas também sobre esta questão fundamental da necessidade de se aplicar critérios e medidas absolutamente assertivas para o aumento da produção e, consequentemente, redução da balança de pagamentos, não é? Porque para reduzirmos a balança de pagamentos, nós temos que produzir mais, para exportar mais em relação àquilo que nós importamos. Então, se a nossa balança de pagamentos coloca a exportação no nível mais alto, aliás, a importação no nível mais alto em relação à exportação, então estamos sempre a entrar em desvantagem. Isso não acontece apenas no setor de produção agrícola, podemos encontrar também no setor de energia. Por exemplo, o gás que está a ser explorado vai para fora e nós ganhamos por meio de impostos. Honestamente falando, não é possível nós termos vantagens acrescidas em relação ao explorador enquanto ele nos der apenas impostos e levar o produto todo para gerar energia em grandes indústrias que vão, portanto, que são o destino desse produto, nesse caso do gás. Bem, temos a desvantagem de não termos o quê? De não termos aquilo que nós chamaríamos de capital humano e também maquinarias para podermos explorar, então, os produtos que nós temos. É uma pequena desvantagem, não é? Convenhamos a bem da verdade, mas há muita gente, eu conheço muita gente que foi fazer oil and gas, não é? Como é que eu diria isto? Engenharia de petróleo e gás, não é? Engenharia de petróleo e gás na Rússia, na Coreia, conheço muitos, e curiosamente, no lugar de virem trabalhar para o Estado moçambicano, são empregados, alguns, outros não têm emprego, alguns são empregados pelas indústrias que estão a explorar o quê? O gás. Não é? E não necessariamente pelo Estado moçambicano para trabalhar diretamente no setor de exploração, para controlar, então. Enfim, vamos atender as linhas. Só queria dar esta visão aos telespectadores sobre a questão do algodão, não é? Atenção, estamos a criar linhas de raciocínio para vermos como é que podemos melhorar em alguns pontos. Não estou a dizer que não haja nenhuma vantagem no processo de importação, mas quando a importação está acima da exportação, em qualquer canto do mundo, não existe vantagem nenhuma em relação ao país que exporta, não é? Não existe vantagem, até na balança de pagamentos. Agora estamos a ter problemas com as divisas. Por quê? Por causa do nosso índice de importação. Queremos muito de lá fora. Então, já estamos a ter problemas com as divisas. Isto também tem que ver com a própria política cambial que foi aplicada com vista à contenção da taxa cambial, não é? Para quem está atento à oscilação do dólar, percebe que já há bastante tempo estamos estabilizados, não é? Estamos estabilizados. Isso é bom de um lado, não é? É bom de um lado. Do outro lado, bem, os economistas dizem melhor a respeito disso em relação a mim.